Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia de tomar um cafezinho, né? E conversarmos um pouco aqui no nosso canal. Hoje eu escolhi um tema que é recorrente em todos os processos eleitorais, tem muita repercussão, que é sobre a invasão por hackers dos sistemas da justiça eleitoral nas eleições. Então, vamos lá? Eu sou o Edson Borovski, sou economista e bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e em Direito Eleitoral e também servidor da Justiça Eleitoral concursado. Isso é muito importante hoje. Bueno, pessoal, às vezes todas as eleições surgem sempre aquelas dúvidas, né? Os sistemas da Justiça Eleitoral podem ser invadidos por hackers? E aí vem aquela clássica pergunta, né, que eu brinco sempre. Às vezes, quando a gente ouve isso, parece que alguém, algum servidor ou servidora da Justiça Eleitoral tem um infarto dentro do cartório. Mas, Edson, até a NASA, até o Pentágono, todo mundo é invadido e só a Justiça Eleitoral que não. Ah, é verdade, só a Justiça Eleitoral que não. Mas, gente, não dá para falar, né, que nenhum sistema do mundo pode ser invadido. O que nós temos são meios de evitar essas invasões e ter mais segurança. E aí eu faço um desafio para quem está nos assistindo agora. Quando clonam o teu WhatsApp, quanto tempo vocês levam para perceber que o WhatsApp foi clonado? 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, ou até o que aquele amigo de vocês diga: olha, fulano, eu mandei aquele dinheiro que tu me pediu pelo WhatsApp, daí tu diz: mas que dinheiro? Eu nunca pedi dinheiro pelo WhatsApp. Aí tu vai perceber que o teu WhatsApp foi clonado. Bueno, num sistema eletrônico de votação, com toda a expectativa que se tem em cima de possíveis e tentativas, e óbvio, né? Esses tempos eu vi uma live aí de uma pessoa dizendo que perguntou para um parlamentar se ele tivesse a oportunidade de fraudar a urna eletrônica ou fraudar a eleição, se ele faria isso, e a resposta do parlamentar: sim. Ou seja, nós temos um bandido no Congresso Nacional. Resumidamente é isso. Né? Se tem um parlamentar no Congresso Nacional que responde sim a essa pergunta, se você pudesse fraudar a eleição, você faria? E ele responde sim, nós não temos um parlamentar, nós não temos um senador nem um deputado, nós temos um bandido, temos um falsário. Né? Fechando parênteses aqui, eu separei a nossa conversa aqui em quatro pontos, né? E vamos tentar desenvolver um pouco com vocês aqui. A primeira são as clássicas fake news que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Botem aqui no Google, né? Hackers invadem. E aí vocês vão ver Tribunal de Justiça, Renner, Pentágono, STF, sistema, o SPC, né? E aí urna eletrônica. E aí a gente tem uma série de fake news, de questões que efetivamente fazem parte desse problema. Mas teve efetivamente uma invasão que aconteceu em 2018 e às vésperas da primeira eleição que efetivamente chegou a dados confidenciais de servidores, de ministros e tudo mais, e que teria acessado o tal sistema JEDI. Bom, isso foi rapidamente identificado, isso foi rapidamente levado à Polícia Federal e hoje tem um inquérito sobre isso, tem alguém, inclusive, preso sobre isso. Então, viram como é fácil a Justiça Eleitoral identificar que o sistema foi invadido. E outra clássica que a gente vê, hackers invadem urnas eletrônicas após 1 hora de tentativas. Sim, nos Estados Unidos, não no Brasil. Urna na conferência DEFCON, que aconteceu em Las Vegas. Está aqui o Obama digitando seu voto. Então, assim, os Estados Unidos é um país difícil da gente estudar no ponto de vista eleitoral e do ponto de vista de sistemas eletrônicos. Cada estado, e aí dentro dos estados também, existem divergências, diferenças. Cada um usa um tipo de sistema e eles usam máquinas de votação nada parecido com a urna eletrônica aqui do Brasil, gente, tá? Nada parecido. Então,
não caio nessas bobagens aí, porque realmente não é legal. Então, eu quero chamar a atenção assim, todos os sistemas da justiça eleitoral, eles são lacrados, eles são assinados eletronicamente ou eles são fechados. Portanto, se houvesse uma invasão lá no sistema da justiça eleitoral, lá no TSE, todos os sistemas da urna eletrônica são elaborados por servidores da justiça eleitoral. Não é um servidor apenas que faz o sistema, são vários servidores que atuam nesse sistema. Se houvesse uma invasão que efetivamente chegasse lá na salinha aquela, onde o colega está lá digitando uma linha do programa, isso seria rapidamente identificado. Existem algoritmos matemáticos que indicam se uma linha foi alterada e isso gera alertas. Então, é aquilo, a gente não afirma, né? A gente não dá para dizer assim, é impossível acessar o sistema da urna eletrônica. Possível até pode ser, mas assim, vocês acham que alguém já não tentou isso durante todos esses 25 anos da urna eletrônica? É óbvio que tentaram, gente. Alguém conseguiu? Não, até hoje não. Até hoje não. Né? Infelizmente, para os hackers e para aqueles que acreditam nos hackers, essa é uma mentira contada pela internet. Então, todos os sistemas são lacrados antes da eleição, existem auditorias, depois dessa lacração, existem auditorias nas sessões, nos cartórios eleitorais, existe auditoria durante a carga das urnas eletrônicas, existe auditoria no dia da eleição, no início da votação, durante a votação, depois da votação, existe uma série de mecanismos de conferência dos dados. Então, se algum dia alguém entrar no site da Justiça Eleitoral, na estrutura interna da Justiça Eleitoral, e ir lá na tal sala cofre e alterar uma linha do programa, nós rapidamente iríamos verificar, né? E aí, claro, tomar as providências. Segundo momento que a gente sempre ouve também, mas Edson, lá no cartório eleitoral, lá onde tu trabalha, tem servidor lá que entra no sistema e altera. Eu vi. Viu aonde, meu filho? Viu aonde? Tudo que nós fizemos na rede interna da Justiça Eleitoral é com senha e logs, e rastreamento, e pegadas. Nós deixamos todos os nossos passos ali. Ninguém entra na rede da Justiça Eleitoral se não tiver senha e autorização. Mas o hacker pode entrar porque ele entra na NASA. Né? Pode. Se você acredita nisso, pode. Nós não perceberíamos que ele entrou? É óbvio que sim, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 2.600 cartórios eleitorais em todo o Brasil. Para baixar o sistema da urna eletrônica, nós temos que ter senha do juiz e do servidor, e acompanhado por MP, advogado, OAB, Polícia Federal, eventualmente, partidos. Então, isso tudo é público e pode ser auditado, inclusive. Então, alguém hackear, a gente ouve assim algumas historinhas, né? Vou contar uma para vocês aqui. Um candidato a prefeito contrata um hacker e ele fica lá 10 dias na cidade e ele consegue entrar e alterar o resultado da eleição. Primeiro, nós temos dois bandidos aí, né? Nós temos o prefeito, o candidato a prefeito, que contratou esse hacker, e temos o hacker, que obviamente já é um bandido. Então, e mais, né? Esse prefeito, se ele não ganhar a eleição, ele não tem como denunciar o hacker, porque ele é bandido também, né? Então, como é que ele vai lá na delegacia? Não, eu contratei um hacker para alterar a eleição. Ele está confessando um crime, né? Então, isso é folclórico, inclusive, se alguém caiu nessa pegadinha, botou dinheiro fora, gente, botou dinheiro fora. Porque no cartório eleitoral nós temos também uma série de mecanismos de segurança, as redes são fechadas, e a gente perceberia rapidamente que há uma invasão, né? Então, aqui acho meio difícil. Invasão nas urnas. Nossa, essa é clássica, é clássica, é clássica. Toda eleição nós temos que falar. As urnas eletrônicas não têm acesso à internet. Mas então... Uma vez eu estava numa entrevista aí a pessoa não convencida, a pessoa disse, mas Edson, eu ouvi falar que a urna eletrônica tem um chip dentro da urna. Vocês acreditam nisso, gente?
E a urna eletrônica teria um chip dentro da urna, que aí eu acesso aquele chip e aí lá pelo meu hacker eu altero o sistema da urna. O pessoal é muito criativo. Mas a urna eletrônica, primeiro, ela não aceita sistema que não seja originário da Justiça Eleitoral. São 550 mil urnas eletrônicas no Brasil, no Rio Grande do Sul são mais de 27 mil, e eu teria que invadir uma por uma, porque ela não tem acesso à internet, eu teria que entrar em uma por uma, e aí vocês imaginem a situação, a gente está tentando ajudar o hacker, né? Ou ajudar quem queira fraudar. Vocês acham que ele poderia pegar a urna lá no cartório, lá na prateleira do cartório? Ah, eu chego lá, Edson, me empresta uma urna aí que eu quero dar uma olhada. Aí ele vai pegar, vai levar para casa? Não, né, gente? Não. Ah, mas então ele vai roubar a urna lá no sábado. A gente leva as urnas no sábado, às vezes na sexta, para o local de votação. E aí ele vai roubar a urna e vai levar para casa. E aí ele devolve de madrugada, de sábado para domingo. E aí domingo de manhã tá tudo lá bonitinho. Vocês acham isso viável, gente? Ninguém iria perceber? Não, né, gente? Não iria perceber. Então, o que a gente sempre trata na questão da fraude é, nós temos tantas barreiras que torna a fraude, a gente precisa dificultar a realização da fraude, da adulteração, e torná-la demasiadamente onerosa. Então, assim, a dificuldade para tirar uma urna de um local de votação é imensa. Ela tem lacre. Se eu romper o lacre, ele deixa rastros. Né? Não é só tirar uma cola, né? Não, ele deixa lá, ele deixa marca na urna eletrônica. Então, alguém iria perceber que esse lacre foi rompido. E teria que haver, sei lá, municípios pequenos, até 10, 15 urnas, talvez alteraria o resultado, mas assim, quem não vai perceber que 10 urnas sumiram num local de votação? Ou teria que ter, ou seja, nós teríamos que ter uma mega estrutura para roubar as urnas e rapidamente inventar um sistema para alterar. E ainda assim acreditar que a urna eletrônica iria aceitar aquele sistema fraudado. Então é muita... Essa aí também é clássica, mas não dá, é muito difícil. A última, e aí sim é uma questão que seria a invasão dos sistemas da Justiça Eleitoral no momento da transmissão do resultado e da totalização. Aí tem um porém, né, que em 2020, efetivamente, nós atrasamos, houve um problema lá de gargalo, de fluxo dos dados, e o TSE atrasou por 3 horas a totalização e divulgação do resultado. 3 horas, gente. 3. Os Estados Unidos levaram 2 meses para totalizar os resultados. O Peru declarou vencedor a 2 dias da posse do eleito. O Equador levou 3 semanas para encerrar 100% da apuração. E nós demoramos 3 horas. Então, nós estamos muito mal acostumados, porque efetivamente, em algumas situações, em 1 hora, a gente já divulgou e está lá no site quem é o vencedor e tudo mais. Nós atrasamos 3 horas e houve um certo burburinho de que tem problema no sistema, houve fraude, alteraram o resultado, o mesmo resultado da primeira hora é o mesmo da última hora, aquelas teorias mirabolantes, né? Mas assim, teria que haver duas tentativas. Uma é buscar os dados na rede. Só que assim, quando a gente transmite o resultado, e aí é importante vocês terem uma ideia do procedimento da apuração. A apuração ela é feita na sessão, sem contato eletrônico, sem contato por internet. A urna eletrônica emitiu o boletim de votação, de apuração, boletim da urna, que a gente chama de BU, com todos os resultados, e o resultado é fixado na porta. O presidente da sessão fica com uma cópia e as outras cópias vão ao TRE e aos cartórios eleitorais. Ou seja, esse resultado ele já é divulgado. Então, no caso de 2020, algumas cidades pequenas, tipo, tem 40, 50 sessões, como atrasou a divulgação, o que o pessoal fez? Foi lá pegar os BUs, lembram, bem no início lá da urna eletrônica, isso ainda se totalizava na contagem manual. Então, alguns municípios pequenos, era possível fazer isso, foi lá, pegou 40, 50, 60 boletins de urna e fez uma tabelinha e foi contando. E viu que o prefeito ganhou, a diferença até bem significativa, né? Disparou na frente, ganhou, foi para a praça fazer festa, gente. Não esperou a Justiça Eleitoral divulgar. Então, isso aconteceu efetivamente em 2020. Então,
Voltando aqui, a apuração é feita na sessão eleitoral, que grava os dados num pendrive. E esses dados do pendrive, ele é criptografado e ele tem uma correspondência. Então, se alguém for lá no cartório eleitoral com um pendrive que não é da urna eletrônica, tentar transmitir, o sistema já vai rejeitar. Né? Aí na nuvem, eu emiti um dado para o TSE e alguém hackeou lá na nuvem e pegou aqueles dados do arquivo, em vez de 100 para 1, botou 200. São arquivos criptografados, gente. É difícil fazer isso assim. É como se eu te mandar uma mensagem de WhatsApp agora e você pegar esse arquivo, tentar alterar e a tempo de que consiga alterar até chegar ao WhatsApp do destinatário. Imagine se isso é possível fazer em segundos. Óbvio que não, né, gente? Ah, mas depois que chegou no TSE, então o hacker invadiu a rede do TSE e alterou os dados da votação. Bom, se os nossos alarmes, todos os sistemas de segurança, lembrando que a rede da Justiça Eleitoral ela fica fechada nesse período, ela não fica disponível. Vários serviços são desabilitados e a gente tem uma preocupação muito grande de fechar a rede para ficar só, inclusive, para dar conta do fluxo de informações, né? Então, vamos combinar, né? Se alguém entrasse, a gente rapidamente iria... Lembrem lá do WhatsApp clonado, rapidamente a gente iria verificar que houve algum alerta. E se efetivamente alguém invadisse, tentasse transferir ou derrubasse o sistema, nós pagaríamos um mico grande, né? Ficaria muito feio para a Justiça Eleitoral. Mas o que aconteceria? A gente pararia totalmente a apuração, a totalização, a transmissão e totalização, derruba tudo, deleta, volta lá na sessão eleitoral, volta lá na urna eletrônica, pega o pendrive da urna eletrônica, retransmite tudo de novo, ou digita tudo o boletim de urna na urna de novo, faz qualquer coisa. Mas o que vai acontecer? A apuração vai levar 2, 3, 4, 5 dias, uma semana. Mas a gente faria a apuração com os dados reais que foram apresentados lá na urna eletrônica. Então, essa última hipótese de uma invasão lá, durante a transmissão, ela é improvável. Na totalização, porque é um sistema, mal comparando, é uma máquina calculadora muito potente, que soma todos os dados daqueles arquivos, que seria comparável a uma máquina calculadora de somar BU, ou uma planilha de Excel ou Calc. Então, isso só atrasaria, né, a nossa apuração e seria realmente um problema muito grande para a Justiça Eleitoral. Então, se gostou da nossa conversa de hoje, sexta-feira a gente volta de novo com mais assuntos relacionados à eleição. Curte nosso canal. Quem quiser, eu vou deixar ali o link para o nosso livro das fake news nas eleições gerais de 2018, que é um tema muito ligado à urna eletrônica. Geralmente o pessoal que gosta de divulgar fake news usa isso muito contra a urna eletrônica. Finalizando aqui, curte lá o nosso canal e até a próxima sexta-feira. Um abraço.